E aí, Kikis? E aí, Kikis? Ei, presta atenção. Eu tô me arrumando aqui agora pra poder sair de casa. E olha como eu costumo fazer minhas botas. Eu coloquei um pedacinho agora marrom e amarelo. Ficou uma coisa meio assim, uma breguinha conceitual. Eu sou muito adepto às coisas do all black, né? Sempre eu gosto de sair com tudo pretão, mas dessa vez eu acho que deu um ponto de cor legal, porque ela tem esses detalhes aqui, ó. Tá vendo que a costura aqui embaixo é amarelo. E aqui atrás também, tipo, tem uma etiqueta que tem uns detalhes amarelos. Eu acho que dá uma ornada. Eu joguei uma calça aqui, vou com ela no pé e vou arrasar, vou arrasar. Mas ó, um vídeo antes desse aqui, eu postei batendo um papo, fazendo argila e batendo papo sobre a vida. Eu separei algumas pautas que vocês me mandaram lá no Insta. Inclusive vou deixar o arroba aqui na tela pra vocês me acompanharem, caso vocês quiserem. E eu trouxe duas pautas que foram solidão na vida adulta, que muita gente acabou se relacionando com isso, né? Essa questão de dificuldade de fazer amizades na vida adulta e tudo mais. E eu também trouxe uma questão de ser um imigrante, o quanto é complicado fazer conexões de verdade também, quando você mora em um país que a cultura é diferente e tudo mais. E esse aqui é o vídeo que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Só pra dar um leve recorte, porque eu sei que tem uma galera que acabou de chegar aqui no canal. Eu moro na Inglaterra fazem 6 anos, meu nome é Duncan Mackinda. Eu sou filho de inglês e brasileira, então meu pai é inglês, minha mãe é brasileira. E isso já responde também algumas dúvidas que algumas pessoas têm de como eu tenho visto pra morar aqui. No caso, eu tenho uma cidadania mesmo britânica por ser filho de inglês, então não entendo nada de vistos, eu não entendo nada como é que faz pra poder morar na Inglaterra, tipo, de aplicar pra alguma coisa, porque eu só nasci. Eu tenho a dupla cidadania, esse aqui é o passaporte britânico. No caso, esse é o antigo, inclusive, né, que é o vermelhinho, agora tem um novo por conta do Brexit. Todo preto, sem essa coisa escrita aqui em cima. O meu não dá nem pra ler direito, porque tá todo desgastado já. Faz um tempo que eu fiz ele, vai fazer o quê? 6 anos que eu tenho esse aqui já. Aí caiu aqui a tinta, mas aqui em cima tem escrito União Europeia, né, que todos os passaportes da União Europeia são vermelhinhos assim, com esse escrito aqui em cima. Porém, o Reino Unido saiu da União Europeia. E aí agora ele tem um novo passaporte que é um preto. Eu não sei se eu vou fazer ainda, porque esse meu ainda vale por 4 anos. Enfim, então basicamente eu sou brasileiro por conta da minha mama e inglês por conta do meu papi. E aí quando foi em 2017, eu me mudei pra cá com a expectativa X. Eu nunca cheguei a morar continuamente aqui na Inglaterra. Eu morei 2 vezes quando eu tinha 11 anos e outra quando eu tinha 13, mas eu não me adaptei, então eu conversei com a minha mãe na época pra gente voltar pro Brasil. Então, desde quando a gente voltou, eu segui minha vida lá. Até que, com 21 aninhos, eu decidi me mudar pra cá, que foi em 2017. Então já se passaram 6 anos que eu tô aqui, vai fazer no caso agora em junho, daqui a 3 meses. 2 meses. Então muita coisa aconteceu nesse meio tempo. E eu só queria dividir um pouquinho dessa opinião com vocês, assim, porque eu sei que tem muita gente que tem essa vontade de morar fora. E é isso, acho que é uma experiência muito particular pra cada pessoa. Mas hoje eu vou contar a minha perspectiva pra você. Porém, antes eu vou sair de casa. Eu vou me arrumar aqui agora porque tá um pouquinho frio. Eu não vou conseguir sair só de regatinha. Vou colocar minha bota, tô de crocs no pé, ó. Vamos mostrar-me? Uma crocszinha. Vou colocar a bota, colocar um moletomzinho, pegar minha bolsa, tirando a cueca aqui do rabo e vamos sair. Eu ia tentar gravar um vlogzinho aqui no meio do parque agora, porque eu sinto que é um lugar que tá meio pacífico. Porém, a grama tá muito molhada. Eu encostei só o meu joelhinho aqui agora pra poder apoiar o celular. E molhou meu joelho, mano. Porém, eu acabei de me ligar aqui. Eu tô com potinhos de picles. E eu vou sentar nos potinhos de picles. Porque eu tô indo pra casa da minha amiga. E a gente gosta de comer picles. Eu vou usar ele de banquinho agora. Eu acho que dá. Eu acho que dá certo. Deixa eu fazer um teste aqui. Nossa, que humilhação. Olha aí, meu Deus. Se esse negócio quebrar, eu tô ferrado, né? Porque é vidro. Eu vou usar toda uma lógica de física agora. Aquele rolê de força sobre área. Dividir bem o peso aqui, ó. Pra não dar ruim. Esse vai ser o nosso cenário de hoje. Vamos falar de solidão e vamos falar de amizades com uma cereja em cima do bolo, que é a pitadinha de ser imigrante em um país que você não cresceu, um país que você não tem laços desde a sua infância, e o quanto isso se torna muito mais difícil. E a realidade, de fato, assim, de ser imigrante. Eu basicamente consigo perceber que eu tenho um recorte muito privilegiado por conta de justamente ter a cidadania britânica, então fique com isso em mente. E também tem a questão de eu já falar a língua, eu já tenho alguns conhecidos aqui desde a minha infância e tudo mais. Porém, ainda assim, eu tenho várias questões que
afetam no lado pessoal, vamos dizer assim, da parte não glamourizada. Essa palavra existe? Glamourizar? Existe, né? Da parte não glamourizada de morar fora, né? Porque geralmente quando eu vejo algumas pessoas que moram fora, e isso aconteceu muito, principalmente na época que eu tava me mudando pra cá, eu via muita gente super romantizando a ideia de morar aqui e não mostrando de fato como as coisas funcionam. Muita gente fala sobre essa questão de no Brasil a gente não tem acesso, no Brasil a gente tem uma moeda muito desvalorizada, o que ainda é uma realidade. E isso acaba entrando muito na sua cabeça, né? Que você pensa, no Brasil não tem, mas no caso lá tem. Era muito essa visão que eu tinha assim, baseado nos vídeos que eu assisti. Eu vi uma galera falando tipo assim, com salário mínimo aqui a gente consegue comprar uma casa, um carro, não sei o que, da entrada da minha casa e tarará, e não sei o que lá. Só que quando você se muda para o país, você vê que a realidade é bem diferente, assim, né? E eu acho que o primeiro fator que convida muita gente a sair do Brasil é o fator financeiro, que é justamente essa questão de a minha vida não tá tão legal no Brasil, então eu vou buscar uma vida melhor morando em outro país, seja ele qual for. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros que eu vejo quando eles se mudam para um país diferente. É sempre essa questão de eu estou em busca de uma vida melhor. E comigo não foi diferente, apesar de todo acesso e privilégio que eu já tinha. Eu cresci no Brasil, eu não sou de família rica, sou de família classe média, mas não sou de família rica. Quando eu cheguei na Inglaterra, pra mim foi tipo muito vislumbrado com tudo, assim, era uma realidade que eu ficava, nossa, com o salário mínimo daqui, de fato eu consigo talvez juntar uma grana pra poder comprar o meu computador, pra poder comprar minha câmera na época que eu queria investir no meu canal, por exemplo, deu super certo. Então eu tava muito vislumbrado com essa coisa de tipo poder de compra, que de fato essa questão que a gente não pode negar e que acontece. Eu tô falando essas coisinhas que eu acho legal dar um recorte da parte legal, que também existe, antes da gente começar a entrar nos tópicos mais densos, assim, da questão da solidão, de fato, e de criar laços que saciem aquele sentimento de casa. De 2017 pra cá eu aprendi tanta coisa, e tantas coisas, assim, que eu tive que enfrentar dentro da minha própria cabeça, que eu fico, nossa, teve um grande trajeto, sabe, de lá pra cá. Os pivôs principais de coisas que eu percebo é justamente essa ideia de romantização. Existe uma ideia muito romantizada de morar fora e a vida é perfeita, e esse certo ódio até, vamos dizer assim, pela realidade que a gente tem no Brasil. Eu particularmente, eu confesso pra vocês que eu ficava muito nessa posição de olhar muitos pontos negativos do Brasil. Quando eu acompanhava muito essas pessoas que moravam fora, principalmente até mesmo gringos, não só brasileiros que moravam aqui, eu ficava, nossa, a vida deles é perfeita e tudo mais, a minha vida no Brasil é assim, não tenho acesso a nada e tal, eu tinha aquela raiva, sabe? Então isso tudo me trouxe pra cá nessa perspectiva de que na minha vida talvez possivelmente seria assim também. Só que a gente tem que entender que na internet a gente sempre assiste recortes, né? E nem sempre as pessoas são tão honestas assim com o que acontece de fato por trás das câmeras, naqueles 10 minutos de vídeo ou naqueles 15 segundos de um story que você assistiu lá no Instagram, por exemplo. O tempo foi passando, eu acabei me conectando com algumas pessoas aqui, geralmente por conta de trabalho. Eu entrei em um restaurante, já trabalhei em restaurante, e nesse restaurante eu conheci alguns brasileiros que trabalhavam de garçom lá. E a gente tinha aquela leve conexão, né? Dava um leve sentimento de casa, de tipo, legal, tô trabalhando aqui no restaurante, falando inglês, mas pelo menos tem uma galera do Brasil e tem aquela sensação assim, tipo, né? Vamos fazer uma conexãozinha aqui. Mas nem sempre acontece, primeiramente, porque nem todo mundo segue no mesmo trabalho toda hora por muito tempo. Tem gente que fica 3 meses em um trabalho, 2 meses em um trabalho. Você também, às vezes, fica 2 meses em um trabalho, 8 meses em outro, depois 1 ano em outro, por conta de fatores externos que acontecem. Às vezes você não tá gostando tanto do trabalho, às vezes você foi demitido de fato desse trabalho, então você não tem mais uma fonte assim de ter conexões. Como por exemplo no Brasil, tipo, a gente vai pra escola, a gente vai pra faculdade, algumas pessoas foram pra faculdade no caso, e a gente tem aquele laço ali das amizades que a gente fez da infância, às vezes, né? Daquelas pessoas que a gente conheceu na escola, daquelas pessoas que a gente conheceu da faculdade. E por mais que a gente vá enfrentando ali a batalha da vida adulta, né, a gente tem a nossa base, tem a nossa família também. Algumas pessoas que têm relações boas com a sua família, né, usam muito a família como essa base de refúgio. Quando você tá sentindo sol, você sabe que tem aquela galera ali por você. Eu acho que tem uma formiga aqui, peraí. Porém aqui não tem. Então, tipo assim, você meio que vai se apegando a pequenas migalhas, assim. Essa é a perspectiva que eu tive. E a vida adulta em si já é muito difícil e desafiador da gente conseguir criar conexões sólidas, né? Conexões que a gente consegue ser 100% vulnerável, 100% aberto e gerar um laço que dá essa sensação até de família, né? Porque família, na minha perspectiva, também é algo que a gente constrói, né? Eu acho que às vezes eu consigo ter uma relação muito melhor com amigos que eu conheci ao longo da vida do que minha própria família, sangue do meu sangue, né? Como a gente gosta de falar. Eu me vi sozinho em várias alas, assim. Eu me vi sozinho longe da minha mãe, pelo menos quando eu remeto a família na minha cabeça, eu sempre penso na minha mãe, a gente tem uma relação muito boa. Saber que eu tô vivendo uma vida, conquistando coisas
E minha mãe também tá vivendo a vida dela, conquistando coisas. Por mais que a gente mande mensagem, por mais que a gente se ligue por videochamada, não é a mesma coisa. E dá essa sensação de que parece que a gente tá perdendo uma parte da vida um do outro. E de fato, no fundo tá. Porém, quando você é imigrante em um país que você não conhece ninguém, é outro rolê. Eu fui conhecendo várias pessoas ao longo dos trabalhos que eu fui tendo. E pessoas que foram muito legais até. Não necessariamente eu não me conectei super com elas porque eram pessoas ruins ou pessoas que não tinham muito a ver, ou pessoas, enfim. A vida às vezes realmente só afasta a gente assim. Mas você se vê muito sozinho. Gente, tem um cachorrinho passando aqui, ó. Se ele chegar na câmera eu vou achar o maior glamour. Ele tá dando uma encarada. Calma que eu tô com medo dele pegar a minha câmera, isso sim. Me desconcentrei. Eu queria fazer uma imagem meio assim, o Windows XP, aquele fundo do Windows bem verde. Porém, eu me distraio muito fácil, velho. O canto dos pássaros, uma pessoa que passa, um cachorro que passa, eu já fico desconcentrado. E agora tá vindo um cara atrás de mim, ele vai ver eu sentado em 2 potes de picles. Se ele comentar sobre isso, eu não sei nem o que dizer. Mas enfim, voltando, porque o cachorrinho passou aqui agora. Eu tava morrendo de medo, realmente, ele agarrar minha câmera e sair correndo e eu... Moço! Seu cachorro pegou minha câmera! Eu perdi um pouco o fio, mas tentando voltar. Essa questão de afeto no início, ela realmente pega muito, assim. E é uma questão que você tem que lidar. É uma questão que, de fato, assim, você não tem o que fazer. Vai dar uma saudade sempre da sua família, vai dar uma saudade sempre dos seus amigos, vai dar uma saudade sempre de momentos e pequenas coisinhas, assim. A comida que você ia comer na casa da avó, ou a comida que você comia na casa do seu amigo favorito, ou que você sempre ia todo domingo almoçar com alguém. Pequenos rituais, vocês estão entendendo? Tipo, pequenas coisinhas, assim, que a gente vive que tá tão no dia a dia, quando a gente tá morando no Brasil, tá tão dentro da nossa zona de conforto que a gente só consegue perceber o quanto essas pequenas coisinhas são valiosas quando a gente enfrenta de fato essa solidão não por escolha. Não é que você escolheu se reservar, é que agora você realmente tá morando em uma realidade completamente diferente, longe de tudo, e vai fazer o quê? Né? Viver outras coisas. Tentar substituir ali essa escassez com outras vivências, com outras pessoas, com outros momentos. No meu vídeo anterior eu falei muito sobre essa questão de amizades e escolha. Na vida adulta a gente lida mais com essa solidão também por conta de que agora a gente tem um filtro, vamos dizer assim, das pessoas que a gente quer que esteja na nossa vida. Então é muito mais difícil fazer amizade de fato na nossa vida adulta, né? Principalmente essa depois que você termina a sua fase de estudos, terminou escola, terminou faculdade, se você fez faculdade e agora você está formado, vamos dizer assim. Então como é que enfrenta essas conexões no mundo real, agora que você não tem ciclos, que você está sendo forçado a se relacionar? Porque se eu tô na faculdade, tem a galerinha ali, uma turma de 50 pessoas, de 40 pessoas, e aí é natural que você meio que crie uma certa afeição, né? Uma certa relação, uma certa conexão com alguém ali da turma e, ó, meus amiguinhos de sala e que possivelmente pode escalar pra uma amizade de fato. Porém, quando a gente termina tudo isso, a gente tá... Opa! Vida adulta, de fato. Agora é todo mundo muito ocupado, é todo mundo tendo que trabalhar, é todo mundo tentando arrumar um emprego, ou então, né, todo mundo construindo sua vida assim, você fica, meu Deus do céu, eu tô me sentindo muito só. E aquela criança vulnerável começa a gritar assim, né? Enfim, eu conversei um pouquinho sobre isso no meu vídeo passado. Porém, quando a gente tá vivendo a vida de imigrante, isso ainda é muito mais intenso, porque entra outros fatores que fogem um pouco do nosso controle, que é cultura. A questão cultural é muito diferente. A forma que a gente demonstra amor, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente se comunica, por mais que você fale fluente, que é o meu caso, eu falo inglês fluente, não é a mesma coisa de questão de base de sentimento, tipo assim, de base de vivência. E isso é uma coisa que só o tempo consegue preencher. Tipo assim, hoje, depois de 6 anos aqui, eu consigo ver que eu tenho um norte, um conforto muito mais forte, mas ainda não é o ideal do que já foi, por exemplo, no Brasil. Nessa questão de saber me relacionar, de entender o ritmo das pessoas, de entender o espaço das pessoas por essa questão cultural. O jeito que as pessoas expressam seus sentimentos, como elas lidam, né? Por isso que dá essa sensação às vezes também, porque muita gente fala, os ingleses eles são frios. Eu não acho eles frios, é só que a forma de demonstrar amor deles é diferente da nossa, sabe? A forma que eles consideram alguém pra estar na vida deles no modo super vulnerável, deles se abrirem assim, ter uma mega conexão, é muito diferente da nossa. Né, brasileiro tem muito essa questão assim de tipo, conhecer alguém aqui na festa, você é meu melhor amigo, toma aqui meu WhatsApp, vamos sair, vamos não sei o que. Eles não, eles já são mais um ritmo mais devagar. Eles respeitam mais essa coisa assim do calma, né? A gente tá se conhecendo e tal. Então, por mais que a gente tenha tido um papo muito massa aqui nesse evento, sei lá, tô no barzinho,
bater um papo legal. Não necessariamente eu já quero que você vá pra minha casa nesse domingo pra gente almoçar junto. Não é assim que funciona aqui. E isso é uma coisa que com o tempo você vai aprendendo, né? Com o tempo a gente vai sentindo isso. E essa questão cultural, até mesmo dentro do Brasil, para dar um recorte mais realista para vocês, para pensar algum momento, se vocês já viajaram para algum outro estado, né? Você saiu da sua cidade, ou até mesmo da cidade, assim, se você é do interior, você vai para a capital do seu estado. A gente já sente uma diferença do ritmo de como as pessoas são. Imagina isso com outro país, com outra língua, outra cultura, outra vivência. É muito mais denso, assim. Então, você se vê várias vezes tendo que realmente construir uma personalidade nova. É um rolê muito deep, assim, tipo, de sentimentos, a forma que você percebe tudo, a forma que você se conecta com você mesmo e com o meio. O mundo vai mudando na sua cabeça e você fica, mano, como é? Então todo esse sentimento eu começo a perceber que ele gera uma sensação muito forte de não pertencimento. O que gera, pelo menos na minha cabeça, na minha vivência, me gerou uma sensação de eu preciso me readaptar ou eu nunca vou me sentir pertencente. Então nesse processo de se readaptar, eu me vi muito no contexto de realmente parar pra me assistir, vamos dizer assim, me olhar como eu vivo dentro dessa nova realidade, como essa diferença cultural me toca, e também parar pra assistir como se fosse um filme mesmo, como é que essas pessoas se comportam, como é que essas pessoas brincam, como é que essas pessoas amam, como é que essas pessoas se divertem numa festa. Então tudo isso vai somando como se fosse um quebra-cabeça que você vai tentando entender essa nova realidade que você pertence agora. Então é como se fosse uma criancinha vulnerável sendo reeducada. Essa é a sensação que eu tenho da readaptação do imigrante, assim. Porém, por outro lado, eu não consigo ver só o lado negativo disso. Eu vejo muitas pessoas dando depoimentos de que não aguentou morar fora, que precisou voltar, que não se adaptou com a questão da língua, que não se adaptou com as amizades que fez. E eu sei o quanto isso realmente mexe com o nosso emocional, mas eu sinto que tem um lado muito foda da experiência de morar fora. E eu me apego muito a ele, assim, que é justamente essa riqueza de vivência. Eu, particularmente, eu olho a minha vida como se fosse um filme. Eu até tento romantizar, até mesmo as dores e os momentos não tão legais assim. Eu tento tirar como um pequeno aprendizado disso tudo. Por mais que eu não esteja tão feliz em um determinado ciclo, por mais que eu conheci uma pessoa que talvez bagunçou muito minha cabeça, por mais que eu vivi uma experiência que me deixou triste para um cacete, eu não conseguia levantar da cama ou comer direito. Coisas assim que mexem muito com a gente, eu sempre tento me apegar com o fato de tudo é uma fase. Então hoje, quando eu olho os 6 anos que vão se concluir agora em junho, né, que foi em junho que eu me mudei de 2017 pra cá, eu percebo que tanta coisa eu enfrentei que moldou a pessoa que eu sou. E eu tenho tanto orgulho, assim, até do quão bravo eu fui, de não desistir quando eu achava que deveria desistir, simplesmente correr pra o mais confortável, sabe? Mas, mais uma vez, eu tô trazendo isso na minha perspectiva, na minha realidade, com os meus privilégios. Nem todo mundo é assim, gente, eu sei. Por favor, vamos deixar isso claro aqui, porque às vezes as pessoas pegam a fala sua e já ficam, mas esse menino, não sei o que lá também falou isso, mas na minha vida não foi assim. Claro, sua vida é sua vida, a minha é minha. Mas, por exemplo, eu tenho um sentimento muito bom com ter me mudado pra Londres, isso alinhado muito com a minha carreira na internet. A quantidade de viagem, a quantidade de gente, a quantidade de experiências, assim, que eu tive, eu fui dividindo tudo isso aqui na internet e consegui transformar isso no meu trabalho full time, né? Eu faço isso em tempo integral, é o único trabalho que eu tenho hoje. Mas no geral, gente, fugindo até dessa questão, falando necessariamente de ser imigrante ou não, falando da vida no todo assim, eu sempre tento olhar a vida como um grande ciclo de coisas e momentos. Se a gente tem um desejo dentro do nosso coraçãozinho, que a gente acredita que faz sentido, botar energia e tempo nele, a gente tem que se jogar nesse rolê, sabe? Então, por exemplo, eu vejo muita gente que fica assim, ai, Duncan, meu sonho é morar fora do Brasil, pelo menos por um tempo, mas eu tenho medo de ficar longe da minha família. Gente, 1 ano, 2 anos, se essa é a sua meta, sei lá, de passar 1 ano, 2 anos fora, passa muito rápido, assim. E aí, às vezes, não vale a pena você ficar preso nessa coisa de não vou me permitir viver isso porque eu tô com esse medo agora, sabe? E a gente meio que perde muita oportunidade legal por conta dessa coisa do medo, ou porque, ai, fulano me falou que pra ele foi péssimo. Pra fulano foi péssimo, pra você talvez não vai ser, entendeu? Então eu sempre tento entender que é legal ouvir experiências das pessoas, ouvir o recorte de fulano e ciclano, seja positivo ou negativo, mas consciente de que a minha história, o meu trajeto e a forma que eu toco essas coisas é muito diferente, sabe? Cada um tem uma experiência muito pessoal. E é muito particular mesmo assim falar da experiência de
E como é morar em Londres? A minha vida é uma, a de outra pessoa é outra. Eu sei de vários seguidores ao longo desses anos que eu moro aqui, de pessoas que mandam mensagem pra mim, que fala que odiou morar aqui, que foi tipo uma das piores coisas que eles fizeram, mas pelo menos eles enfrentaram e viram que não era pra eles. E eu vejo gente que se mudou e manda mensagem: Duncan, vendo seus vlogs em Londres, eu sentia que era um lugar muito bom pra mim, e veio pra cá, se mudou pra cá, arrumou um visto. Tem gente que conseguiu vir pra cá contratado numa empresa tal, sabe, já veio com trabalho. Só que eu sinto que a gente não deveria ficar se segurando nesse medo, assim, de eu acho que eu não deveria fazer isso porque eu vi que fulano falou, ou então porque eu tenho medo disso, porque no passado eu tentei uma coisa parecida e não deu certo. E essa é uma coisa que, assim, é natural até do ser humano, né? Porque, por exemplo, se eu meto o dedo na tomada uma vez e eu sei que dá choque, eu não vou meter de novo. Então a gente evita traumas, é a essência de proteção da nossa própria cabeça. Mas tem coisas na vida que a gente pode se permitir uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, e ver como é que vai fluindo ali, entendeu? Porém, contanto que faça sentido nessa vozinha interior que a gente tem, e no propósito, assim, de planos, e alinhar a cabeça com a forma que você leva a sua vida. É basicamente isso que eu olho. Então hoje eu olho num sentimento muito nostálgico e gostoso até, assim, de quando eu me mudei pra cá, pra o Duncan de hoje. A forma até que eu olho o Brasil também. Muita gente pergunta assim: Duncan, tu voltaria a morar no Brasil? Sim. Sim, sabe? Antes, por exemplo, mais uma vez falando do meu privilégio, eu, apesar de ter a cidadania britânica, eu olhava Londres como se fosse a minha última oportunidade de dar certo em alguma coisa. E aí depois que eu comecei a crescer na internet, principalmente porque meu público é brasileiro, eu consigo fazer minha graninha aqui, consigo me sustentar aqui na Europa e tal, bonitinho, tarará. Mas eu também vejo que a minha realidade no Brasil, que era esse medo antes de estar no Brasil e não ter construído algo, porque eu desisti de fazer faculdade, não me formei em nada, então não tinha como arrumar um trabalho, arrumar um emprego. No Brasil, infelizmente, é muito mais difícil conseguir um emprego que não precise de alguma formação, por exemplo, trabalhar em uma loja, trabalhar em supermercado, trabalhar em restaurante. Ainda assim, esses empregos são difíceis de conseguir no Brasil também, então eu ficava nesse receio de tipo, véi, eu não tenho nada aqui, então Londres é minha oportunidade, então vou viver essa realidade e acabou. Porém, hoje eu fico, não. Eu consegui construir um rolê aqui, sabe? Tipo, eu consigo tirar minha graninha online, eu consegui fazer uma base que me dá um certo conforto. Então, o Brasil que eu vivia antes, que era um Brasil, vamos dizer assim, com mais escassez, porque querendo ou não, o Brasil é um país muito caro, gente. O Brasil é um país muito caro de morar. O acesso às coisas legais no Brasil é muito caro, sabe? Você vai ali tomar um drinkzinho, vai na praia e tal, você gasta 200 conto. Você vai fazer um passeiozinho, vai fazer uma viagem, vai pra outro estado, você gasta uma grana. Então, assim, não é um país barato de se morar. E como eu não tinha acesso a essa realidade toda hora, me gerava esse trauma, assim, de tipo, o Brasil é horrível, o Brasil não tem como, aqui é um país que tudo é muito caro, tudo não dá nada, não consigo fazer nada e tal. E hoje a minha perspectiva mudou por conta do acesso financeiro, vamos dizer assim, que eu conseguia ter. Então, eu não tenho tanto esse medo mais, assim. Inclusive, eu fico, acho que eu deveria passar uma temporada no Brasil. Eu queria dar esse recorte pra vocês, assim, até porque muita gente também pergunta como é a minha experiência de estar aqui há um tempão já. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar também, deixem aqui nos comentários. Eu sempre fico lendo o que vocês falam. Acho um grande carinho imenso. Inclusive, também eu queria agradecer, gente, a todas as mensagens positivas que eu recebi no vídeo passado. Muita gente falando que se sentiu acolhido, que me olhou como um BFF. Porque na minha cabeça, quando eu ligo a câmera, é como se eu tivesse uma videochamada, real. Eu sempre falo isso, todo vídeo, mas é literalmente a sensação que eu tenho. Parece que eu ligo a videochamada e tô batendo um papo aqui com as minhas besties, minhas melhores amigas. E às vezes eu até me pergunto se eu deveria me sentir tão à vontade assim, entendeu? Porque, né, nem todo mundo é tão do bem aqui. Tem uma galera do mal, às vezes, assim, que pega umas falas suas e começa a falar uns rolês que lhe provocam, sabe? Mas no geral, o que eu posso dizer pra vocês é que não fiquem se segurando em pequenos medinhos, assim. Porque, gente, eu sei que é meio clichêzão falar isso, mas a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido e às vezes a gente não se permite a viver umas coisas muito foda, ou uma memória assim que você sabe que vai lhe marcar, um aprendizado que você sabe que vai ter alguma coisa dali, pra ficar vivendo na mesmice. E aí você vê, o tempo passou e você quer voltar pra trás e não rola, velho. Sabe? Às vezes tem oportunidade que a gente tem que abraçar ela e ela só vem uma vez, infelizmente. O vídeo é sobre a vivência de imigrante, falar um pouquinho sobre isso, mas isso se aplica em todas as alas da nossa vida, assim, tipo, não se retraiam a pouca coisa. Tipo assim, se dá pra viver mais, vão viver mais, se dá pra abraçar mais oportunidades, vão fazer mais, se dá pra meter o louco assim, vão meter o louco. Consciente, logicamente. Por gentileza, né? Porque eu não quero ver ninguém aqui se metendo nesse lado também. Ok? Eu me vejo às vezes super triste, assim, com situações de querer ter o controle de tudo, né? De, sei lá, querer ter um cenário perfeito, de uma carreira perfeita, de amigos
de tal forma e construir a família tal e querer viver isso e aquilo, e agora essa pressa, essa ansiedade, eu vejo a galera vivendo uma vida tal que eu fico, pô, a vida dessa pessoa é foda, eu queria viver isso, tarará. E às vezes você cai no lado muito negativo, assim, de tipo se comparar com a galera que tem uma realidade muito diferente da sua, também tem isso, né? E na internet a gente tem muito esse acesso fácil, é pegar o celular, a gente abre aqui, né, nas redes sociais a gente vê a vida de pessoas que tá lá do outro lado do mundo vivendo um negócio e você fica, eu queria estar isso aqui, minha vida é um lixo. Mas não. Não é assim que funciona, não. Dá pra gente construir um negocinho legal, dá pra gente se juntar com as pessoas boas, assim. Tem, apesar da negatividade e os grandes desafios que a gente passa, assim, tem muita gente foda no mundo pra gente se conectar. Tem muita coisa legal pra viver. E toda vez que eu entro nesse ritmo, assim, dessa sede de viver, de fazer coisa, por exemplo, me comunicar com vocês é uma coisa que eu amo. Parece até que é um propósito, assim. Eu não sei explicar o que é, mas é muito natural pra mim. Dividir momentos e experiências do que eu sinto em cada coisa com vocês é uma coisa que eu acho muito foda. Mas enfim, eu queria dizer que eu amo você que tá aí do outro lado da tela. Amo você que apoia meu job, que apoia meu trabalho, que me dá força de continuar aqui, inclusive. Que compartilha meus vídeos, que compartilha com a galera, que manda pra um amiguinho uma mensagem e tal. Fala, gostei desse menino, assiste esse vlog. Gostei desse vídeo aqui, assista essa mensagem que ele tá falando aí, esse textão, esse fecho. Inclusive essa questão de amor por pessoas online é uma coisa que eu aprendi a lidar recentemente, assim, porque é um carinho muito genuíno que eu sinto da parte de vocês. E eu também tenho um carinho muito genuíno. E eu recebo cada mensagem lindona que, pô, dá uma mexida no meu emocional, entendeu? E a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Cheiro pra tu.